Oi, pessoal de Escorpião, bem-vindos a dezembro. Gente, essa leitura vai falar então sobre os temas principais do mês de vocês, tá? Do final do ano. A gente vai falar sobre romances, a gente vai falar sobre trabalho, a gente vai falar sobre várias coisas, tá? Mas antes eu queria pedir pra vocês darem like nos meus vídeos aqui, curtirem, comentarem o que vocês estão achando e darem ideias, se vocês puderem, porque eu aprecio muito o feedback de vocês, tá bom, pessoal? E também ofereço leituras particulares, então venham falar comigo pelos QR Codes que estão aqui no vídeo, no começo e no final, ou lá no meu canal, tá bom? Então, gente, o que vai ter aí pro meu pessoal de Escorpião Tarô no mês de dezembro de 2025? O que a gente pode esperar de energia principal pra eles pra começar o mês? Fala pra mim, Tarô. Como que eles abrem o mês deles? Qual que é a energia que eles vão estar mais sentindo nesse mês? Dezembro, Tarô, fala pra mim. A gente tem a carruagem iniciando o mês de vocês. Muito bom, Escorpião. A carruagem simboliza um momento onde a gente é confrontado com uma mudança de paradigma, ou seja, a gente vê que a nossa vida está em movimento por conta de algo que a gente decidiu, e a gente muitas vezes se muda para algum lugar, a gente vai para outra situação, e nesse movimento, a gente percebe que a gente é obrigado a se adaptar e a mostrar um lado da gente que a gente ainda não estava habituado a mostrar, ou que mesmo que tivesse, está mostrando sob uma nova luz, sob uma nova perspectiva. E isso põe a gente no momento de questionar os nossos próprios padrões. Por que eu ainda faço isso? Será que não está na hora de abandonar aquilo? Existe um questionamento aqui que é feito e a carta da carruagem representa esse momento dinâmico de autoconhecimento mais aprofundado, tá? Onde a gente ganha mais maturidade e onde a nossa vida também tá acontecendo num ritmo mais acelerado, tá bom, pessoal? Então vamos expandir um pouquinho, porque o começo do mês parece bem interessante para vocês, As de Espadas. Então vocês estão fazendo isso por causa de algum trabalho novo, alguma ideia nova que surgiu, e também porque vocês. Alguns de vocês talvez tenham deixado um trabalho antigo por uma oportunidade nova, né? E vocês estão se vendo aí num momento de se sentirem um peixinho fora d'água. Talvez vocês não estejam conseguindo lidar muito bem com as pessoas à volta de vocês, Escorpião, e estão sentindo que vocês não pertencem ao ambiente, ou que as pessoas à volta de vocês não são muito verdadeiras na maneira como elas se expressam com vocês. E vocês estão buscando isso. E vocês pensam, será que eu também não tô sendo um pouquinho intransigente? Será que é coisa da minha cabeça? Vamos expandir isso aqui, vamos expandir. 4 de copas. Vocês estão um pouquinho arredios, vocês precisam sair um pouquinho da concha de vocês, vamos colocar assim, e irem socializar um pouco também, viu, pessoal? Convite para isso tem, mas vocês escolhem às vezes ficarem um pouco isolados. Não dá para fazer isso. No meio do mês existem várias coisas que acontecem, assim, bastante movimentado o meio do mês, onde tem bastante contato social, vocês saem para beber um pouco com os amigos, vocês aproveitam festividades, talvez da firma. E a gente tem aqui o 7 de copas, falando sobre uma dificuldade de estabelecer um foco de conforto, assim, ou seja, eu tô fazendo algumas coisas meio que para alimentar esse monstrinho que eu tenho interno, mas eu uso a máscara que mais me é confortável no momento para não ter que abrir mão de certa perspectiva, tá? Porque era mais confortável pra mim no passado e eu ainda tô meio com dificuldade de largar a mão aqui de algo que aconteceu. Pra alguns de vocês, talvez exista um problema de aceitar que um relacionamento acabou, viu, Escorpião? E vocês estão ainda meio que remoendo esse fato. É, a vida fala pra vocês pararem com isso, porque não é porque vocês terminaram esse relacionamento, vocês não precisam ficar procurando a pessoa em outras pessoas. Vocês não precisam ficar procurando meio que uma coisa pra continuar aquilo que vocês tinham antes, viu, Escorpião, com a outra pessoa, porque aquilo acabou por um motivo, tá? E a gente precisa deixar essa ideia que a gente tinha de conforto com aquela pessoa, porque se acabou é porque já não era o suficiente ou já não era ideal, né? Vamos ver aqui, 2 de espadas, perdão. Rainha de espadas, vocês estão recebendo aí também algumas chamadas, não só da vida, mas de algumas mulheres na vida de vocês, que veem que vocês estão se colocando um pouquinho aí à mercê demais dessa situação desconfortável romântica que vocês viveram, viu, pessoal? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Ó, Escorpião, tem umas brigas aqui, ó. Rei de Ouros. Tem umas brigas aqui na vida de vocês que vem muito por causa de um ímpeto desnecessário de vocês, de querer provar que vocês estavam certos ou que vocês tinham o patamar mais alto moral, né?
do que as outras pessoas que estavam envolvidas em alguma situação que foi difícil para vocês passarem, tá? Para alguns de vocês, existe uma mudança que vocês fizeram, existe um rumo que vocês tomaram na vida em resposta a uma situação complicada e difícil. E esse rumo, ele ainda não é completamente satisfatório e vocês não estão dando nem o tempo e a oportunidade para as coisas se desenvolverem na vida de vocês de uma maneira que seja satisfatória. Vocês falam, eu tenho que me dar oportunidade. Mas ao mesmo tempo, e se eu me der essa oportunidade e tudo ruir na minha frente e der errado como deu antes? Gente, se desapega do passado. Vocês estão numa outra fase agora. Vocês precisam deixar, vocês já tomaram a atitude inicial de ir para uma outra cidade, de ir para um outro emprego, de ir para um outro círculo de amizades, de sair de perto da pessoa, o que que for que tenha sido no passado, entendeu? Para um outro trabalho, se a gente estiver falando de finanças aqui, e você fica tentando reviver uma rotina que já foi, você fica tentando resolver um problema que já não tá mais no seu presente, que você já tomou atitude para resolver, mas você ainda fica vivendo a mesma rotina, as mesmas inseguranças, em outras palavras, né? E a mesma vontade de se isolar e de não resolver essa situação. Pois bem, gente, vocês precisam fazer isso, Escorpião. Vocês precisam tomar atento de que as emoções de vocês só vão se resolver e só vão andar, a fila só vai andar se você deixar, se você tirar essa venda dos seus olhos, que fica olhando para um passado, sem olhar para as oportunidades novas como que elas são. Oportunidades em potencial, sementes de algo que pode crescer para algo melhor, para algo mais durável, como essa árvore aqui atrás dele, para quem ele tá de costas, tal como essa taça. Entende? Essa menina também tá vendada, ele tá de olhos fechados, a rainha tá de olhos fechados. Vocês não estão querendo olhar pra dentro de vocês. E o tarô tá pedindo isso horrores aqui pra vocês. Tá tipo, meu Deus, vocês precisam ser sinceros com o que vocês estão sentindo. Vocês querem sair, vocês querem aproveitar, vocês querem estar com gente, mas vocês ficam se negando isso. Por quê? Porque vocês acham que podem alcançar uma satisfação com um ideal passado que já não existe mais. E não é assim. Vocês precisam entender que acabou, gente. Vocês precisam entender que o que vocês estão fazendo tá fazendo outras pessoas à volta de vocês também se sentirem machucadas, tá bom? Tá indo contra aquilo que outras pessoas à volta de vocês estão tentando fazer para te fazer se sentir melhor e você não colabora. Para muitos escorpianos vendo essa mensagem, vocês estão muito arredios com gente que tá só querendo ajudar, tá bom? O mês começa bem até, mas vocês estão mais na de vocês. Isso progride para vocês um pouco entediados, tentando sair para apaziguar um pouco o clima, mas ainda assim não sendo muito vocês mesmos com as pessoas, não conseguem interagir muito bem. E aí no final do ano, vocês se isolam, se sentem sozinhos, querem brigar com os outros porque vocês estão se sentindo sozinhos, mas a culpa é de vocês que não foram atrás. Entendeu? Relacionamentos funcionam de duas maneiras aqui, para duas pessoas, não é só outra pessoa que tem que tomar atitude. Entende, Escorpião? Mas eu tô vendo aqui que vocês também têm uma inspiração no final do ano por conta dessas verdades que vêm à tona e de vocês decidindo deixar essa mágoa para trás e finalmente falar algumas verdades que precisam ser ditas, finalmente realmente colocar para frente aí o que vocês querem fazer, doa quem doer, mas ao mesmo tempo tentando se desvencilhar desses conflitos que vocês estão fazendo, né? Tipo, é isso, vocês estão querendo se distanciar, doa quem doer, mas eu não quero ver doer. Eu quero estar na minha, entendeu? Eu não posso lidar com muita coisa agora. Mas vocês estão com oportunidades novas aparecendo, pode ser de trabalho, pode ser algo só gostoso de fazer que você quer começar a fazer e que te ajuda a superar um pouco essa dificuldade, tá? Mais pro final do ano. Então, se aparecer uma oportunidade de viajar com um amigo, uma amiga, se aparecer uma oportunidade de estar em algum ambiente gostoso durante as festas, faça isso, você precisa. E não fica só marinando naquilo que foi difícil desse ano, tá bom? Tenta estabelecer algo se perguntando quem eu sou nesse momento aqui, quem que eu fui nesse ano e quem que eu sou nesse momento aqui para eu poder desenvolver o melhor que eu posso daqui pra frente, tá, pessoal? Porque realmente é um mês um pouco complicado, onde as coisas parecem um pouco caóticas e vocês estão se sentindo meio magoados e não ouvidos, tá bom? Mas eu sinto que vocês precisam muito mais tomar as rédeas da vida de vocês sem ficar esperando que as outras pessoas sintam por vocês as coisas, tá? E a gente tem aqui também um Rei de Ouros no fundo do deck, falando que talvez as pessoas precisem um pouco de vocês também. Talvez vocês precisem pedir ajuda para aquela figura paterna, para aquela pessoa
que tem uma boa maneira de aconselhar ou até alguma ajuda financeira, mas talvez vocês tenham que ser esse personagem ajudando financeiramente aí, sem esperar nada em troca, porque é isso, ou vocês amam ou vocês não amam. Isso é uma mensagem muito específica para alguns. Se vocês amam e querem ajudar, ótimo. Se vocês não querem ajudar ou não amam, às vezes não é nem que não ama, é não pode. Vocês não devem fazer isso, mas de qualquer maneira vocês precisam definir, tá? Com esse rei de ouros aqui, qual que é a sua prioridade. Se é manter uma relação, né? Se é manter as aparências das coisas, etc. Ou se é realmente você tá mais feliz, se é realmente você tá mais tranquilo, tá bom? Então, pessoal, recapitulando aqui, pra quem tá num relacionamento, esse mês é um pouco a mesma coisa. Tá meio caótico, vocês não sabem muito bem o que que tá acontecendo com a relação de vocês. Parece que vocês estão querendo passar mais tempo com amizades, bebendo, tentando se indulgir um pouco em coisas mais divertidas pra se distrair, e vocês não estão se bicando muito aqui na relação, tá? Pode ser alguma coisa relacionada à falta de interesse comum. Então vocês precisam sair pra assistir um filme, pra comer juntos, pra ir na praia, pra fazer alguma coisa, um rolê digno de casal que vá fazer vocês se sentirem fazendo algo em comum, tá? É o que o tarot tá falando aqui. Pra quem não está numa relação e gostaria de estar, a gente tem alguns flertes, mas nada que fique muito resolvido. Não tem nada a longo prazo se iniciando pra você esse mês. Mas tem boas oportunidades aí. Não muitas, tá? Não são muitas, mas mais pro final do ano tem aí um contatinho ou outro, aquela pessoa que você vê de vez em quando você viaja, essas coisas assim, sabe? Também tem aqui, para aquelas pessoas que estão pensando mais em trabalho, uma mensagem que é: talvez você precise buscar algo que te satisfaça mais, porque isso que você está fazendo aqui não está te satisfazendo, apesar de pagar as contas, tá bom, pessoal? Vocês precisam buscar mais uma satisfação espiritual naquilo que vocês estão fazendo, e talvez o trabalho de vocês tenham chegado à conclusão de que tá meio monótono, ou de que tá numa insatisfação que não deixa vocês seguirem em frente, tá? E vocês fecham o ano com essa resolução de ano novo, de seguirem em frente com a vida de vocês financeira e de trabalho, tá bom? Seguir em frente no sentido de procurar coisa nova mesmo, viu, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Escorpião é por aqui que eu vou deixar com vocês, tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, curte, compartilha, vai lá e segue a gente no canal, que isso ajuda bastante. Lembrando que eu também faço leituras particulares. É só entrar em contato comigo pelos QR Codes no começo ou no final do vídeo, tá bom? Lá na capa do canal também tem um QR Code para vocês me contatarem pelo Instagram, pelo TikTok ou pelo WhatsApp, tá bom? É tudo @taroráculo. Então é só me contatar que eu te mando o meu catálogo, tá bom? Então, gente, a gente se fala na semana que vem, no mês que vem, no amanhã, porque eu tô sempre postando coisa. Fiquem com Deus e um ótimo mês. Tchau, tchau.